Olá, boa tarde, professor Passos. Esta é a nossa aula de botânica, esta em que trataremos aqui do ciclo reprodutivo das angiospermas. Então, a partir de hoje, desta aula, eu creio que você, quando observar uma planta, quando você observar uma flor, você já não mais vai observar essa flor como apenas uma flor bonita, ou uma flor feia, uma flor cheirosa, ou uma flor não cheirosa. Mas você vai olhar para ela como uma parte de tamanha importância, tanto para as angiospermas, como para nós, seres humanos, não é mesmo? Porque nós estamos cercados, isso que eu chamo de um mundo verde, e muito pouco ou nada praticamente sabemos sobre ele. Então hoje eu convido você para que assista esse vídeo, assista esta videoaula, para que você então possa se reiterar de tamanha a importância de uma flor, para que hoje nós possamos usufruir de toda esta maravilha que as plantas nos oferecem. Muito bem, então pegando aqui essa flor, aqui nessa flor, nas angiospermas, depois de um longo processo evolutivo, elas então apresentam flor, sementes e fruto. Então, aqui essa flor é a parte mais importante nas angiospermas, porque nela está contido os órgãos femininos e os órgãos masculinos. Então, já falando em órgãos reprodutivos, nada mais que vai gerar então uma nova espécie. Então essa flor, ela tem sépala, né? Ela tem as pétalas, e ela tem os estames, né? Que é onde vai produzir o pólen, né? Ela tem o estilete, que é a parte feminina, e tem tudo isso aqui a gente chama de carpelo, né? Tem também o ovário e tem o óvulo aqui no interior. Muito bem. Então, dando prosseguimento, veja bem, agora eu vou destacar aqui o carpelo, né? Carpelo, como queira falar, e eu vou representar aqui, né? Então, olha só, aqui nesse momento eu tenho aqui o ovário, né, que é essa parte branca aqui que eu representei. Eu tenho aqui o óvulo, né? Eu tenho aqui o óvulo, e dentro desse óvulo eu tenho uma célula precursora 2N, não é mesmo? Então, olha só, dando prosseguimento no sistema. Agora aqui, essa flor ela está sendo preparada, ela está se preparando para que aconteça então a fecundação e dá origem a um novo fruto. Então, olha só. Então agora essa célula reprodutiva, que é 2N, essa célula vai sofrer uma mitose reducional, aonde a primeira ela vai gerar duas novas células, e numa segunda ela vai gerar mais duas, integrando 4 células. Muito bem. Dessas 4 células que gerou pelo processo de meiose, né, a meiose reducional, o que aconteceu? Formou-se então 4 novas células, ou 4 novos megásporos, certo? Agora 3 dessas células vão degenerar, elas vão se desfazer, e vai ficar apenas o megásporo, né? Esse megásporo, então todas as vezes que a gente falar, aqui nas angiospermas, falar de mega, a gente está falando da célula reprodutiva, né, feminina, tá? Então o megásporo vai dar origem ao gametófito, e o gametófito vai dar origem ao gameta feminino. Então, olha só, então aqui agora nós temos aqui, vamos chamar de, temos aqui um megásporo, né? Esse megásporo, ele vai passar agora, tá? Ele vai passar por uma mitose, a mitose, vamos falar de mitose tripla,
certo? Então, a primeira gera 2, a segunda gera 4 e a terceira gera 8 células. Veja bem, agora aqui veio para cá, para esse local. Então, prestem atenção. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 células. Agora, veja bem, aqui dessa mitose, deu origem à osfera, né? A osfera é o quê? A osfera é o gameta feminino, né? Também deu origem a 2 núcleos polares. Olha aqui, 2 núcleos polares, tá? Esses núcleos polares, cada um é N. N por quê? Porque aqui na mitose, né? Então ela transformou em N, né? Então, N de um mais N do outro, N mais N. A osfera é N, né? Também porque veio da mesma mitose, tornando aqui uma osfera N gameta feminino. Aí você vai falar, professor, mas eu estou notando que aí tem mais 5 células. Gente, essas 5 células, não vamos tratar sobre elas agora, no momento. A gente vai em uma aula propícia no futuro, né, bem próximo, a gente vai falar sobre essas outras células que está aqui. Só lembrando que então, nessa mitose, formou-se então a osfera e os 2 núcleos polares. Muito bem? Então até aqui observa-se que a parte feminina está prontinha. Ela está prontinha para que então receba, né, o gameta masculino, aconteça então a fecundação. Não é mesmo? Então vamos lá. Então aqui agora, olha só, desse lado eu tenho a parte reprodutora masculina. Então olha só, eu tenho aqui os estames, que é onde vai produzir o grão de pólen. Eu destaquei aqui um desses estames e trouxe para cá. Então veja bem, aqui eu tenho os estames, né? Esses estames, ele apresenta um saco polínico, né? Dentro desse saco polínico, então, também tem uma célula reprodutiva. Olha só, tá vendo aqui? Então, isso aqui é o saco polínico, e dentro do saco polínico eu tenho uma célula reprodutiva. O que acontece? Essa célula reprodutiva vai passar por um processo também, como aconteceu aqui, um processo de meiose reducional, que vai dar origem a quê? Ao pólen, não é? Então, olha só, ela sofre aqui a meiose, vai dar origem a 4 células. Dessas 4 células, assim como aconteceu aqui, 3 vão degenerar e uma delas vai ser o quê? Vai ser o megáspero, ó, o micróspero, tá? Micróspero. Então, todas as vezes que a gente vê essa palavra micro, então refere-se ao quê? Ao gametófito, né? O gametófito masculino, que vai gerar então aí, né? Vai gerar aí o gameta masculino. Então olha só, essa a única célula que 3 degenerou, essa vai sofrer uma mitose, né? Então essa mitose, ela vai uma vez só. Essa célula então, ela sofre mitose, dá origem a 2 núcleos, né? A 2 núcleos, um núcleo generativo e um núcleo polínico, certo? Formando aqui, então, quando ela sofre lá essa mitose, ela dá origem ao pólen, né? Que é o gameta masculino. Então, olha só, observa bem. Aqui agora, nós temos um núcleo generativo e um núcleo polínico. Agora eu transporto ele aqui,
né? Veja bem, aqui eu tenho a parte feminina que estava prontinha, ela está prontinha, como a gente já observou. Então aqui agora vai acontecer o que? A polinização, né? Tudo aqui está pronto, então através de insetos, ou pelo vento, ou até por contato, né? A gente pode pegar lá no pólen, lá na flor, encostar na parte feminina e fazer o cruzamento, tá? Então vai acontecer agora o que? Uma polinização, certo? Olha só, então quando o pólen encontra aqui o estigma feminino e que eles se encontram e se dão muito bem, vai acontecer então o que? A fecundação. Só que observem só, agora prestem bem atenção no que vai acontecer aqui agora. Isso aqui faz toda a diferença aqui nas angiospermas. Tudo que a gente for falar aqui agora é que fez com que as angiospermas seja totalmente, né, diferenciada dos demais grupos de planta que nós já estudamos. Veja bem, agora, o que acontece? Olha só, esse núcleo polínico, ele está aqui. Olha o que acontece aqui. Esse núcleo polínico, ele vai dar origem ao tubo polínico, né? Olha só, ele vai começar a formar, ele vai vir, ele vem, vai passar aqui ao lado, né? Vai fazer essa curva como se fosse um sifão, né? E vai adentrar aqui junto a essas células, né? Que a gente já falou, que é a osfera e os núcleos polares, né? Então olha só, o tubo polínico deu origem ao, né? Ó, o núcleo polínico deu origem ao tubo polínico. Esse tubo polínico é por onde agora vai acontecer o que? A passagem do núcleo germinativo, tá? Olha só, ele está aqui. O que acontece agora? Ele vai adentrar o tubo polínico e vai descendo, né? Para encontrar aqui a osfera, né? E os núcleos polares. Então prestem bem atenção. Ele começa a descer, mais ou menos nessa altura, tá? Ele vai sofrer uma mitose. Vai transformar o que? Em dois novos núcleos, né? Tá certo? Então olha só. O primeiro núcleo, né? O primeiro núcleo, ele continua descendo, ó. Ele vai chegar aqui e vai fecundar o que? A osfera. Vai acontecer a fecundação da osfera, que é o gameta feminino. O segundo núcleo polar, ele continua descendo, e chegou aqui, ele vai fecundar os dois núcleos polares. Então aqui agora aconteceu o fenômeno que a gente chama de dupla fecundação. E essa dupla fecundação, ela só acontece aqui nas angiospermas. Então, o que aconteceu agora? Aconteceu então a fecundação. Então aqui agora vai dar origem, né? Vai dar origem ao fruto, vai dar origem às sementes e origem ao embrião. Olha só o que acontece aqui agora. Eu representei aqui um fruto, aqui eu tenho a semente e aqui dentro da semente eu tenho um embrião. Então, quando aconteceu, veja bem, quando o primeiro núcleo, né, chegou aqui, fecundou a osfera, né? Fecundou a osfera, a osfera veio formar então aqui a semente, né? E essa semente, ela vai dar origem, quando fecundou a osfera, deu origem ao embrião, né? Olha só, aqui está o embrião, certo?
esse embrião é 2N. Por que é 2N? Porque aqui do núcleo tem um N, mais um N da osfera, então o embrião é 2N. Quando o segundo núcleo fecundou os dois núcleos polares, vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao endosperma. Esse endosperma a gente chama de endosperma triplo, triploide. Né? Por que triploide? Porque veja bem, aqui eu tenho um N mais um N, então eu tenho, ó, olha aqui, N mais N. Um N de cada núcleo polar, mais um N, né, do núcleo generativo, que sofreu aqui mitose, veio um N, então um N dele mais dois N's, 3 N's. Por isso que a gente chama também de um endosperma triploide, não é mesmo? Agora, depois disso daí, olha, veja bem, o óvulo, né? O óvulo que a gente falou lá, ele vai dar origem ao quê? Ele vai dar origem à semente, né? E o ovário vai dar origem ao fruto, que é aquela parte comestível. Então, gente, olha, veja bem, que legal que aconteceu aqui. Esse fruto vai ajudar, né, na dispersão dessa semente, porque através do sabor do fruto vai então atrair os dispersores, né, que vão alimentar do fruto e também das sementes, e em um certo momento essas sementes vão ser deixadas sobre o solo, dando origem aí a uma nova planta. E outro fator que é muito assim, que chama muito a atenção, como é tudo tão bem feito, é o endosperma. Esse endosperma, ele tem a função de nutrir o embrião que está aqui no interior dessa semente, até o momento em que essa semente venha germinar. Por quê? Olha só, ele está aqui no interior, a semente não faz fotossíntese, né? Então ele precisa de algo para ele conseguir, vou dizer assim, para ele alimentar, para ele nutrir até o momento então que ele vai germinar, certo? Então é por isso que eu falo que o mundo verde, ele é fascinante, ele é lindo, ele é maravilhoso, pessoal. Então isso é o que eu tinha para hoje, para essa nossa aula. Espero assim que essa aula tenha despertado em você, quando passar por uma flor, de lá pegar uma flor e tentar abrir ela, para que você possa então encontrar ali no interior tudo isso que nós falamos aqui, você possa visualizar essas partes, tá? Pega uma flor, pega um vídeo, leva, fica de frente e vai examinando a flor, para que você possa perceber o quanto é lindo, o quanto é maravilhoso esse estudo aí, né, das espécies vegetais. Meu grande abraço, continue aí compartilhando, deixando o seu joinha, né, para ajudar esse professor que faz isso com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigado.